O evangelista do Velho Testamento. Casado, pai de 2 filhos. Um homem que testemunhou a crescente ameaça do Império Assírio e a divisão entre o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Olá, você está no canal Lendas e Legados. Se você gosta de conteúdos como este, deixe aqui embaixo nos comentários sobre personagens que você tem vontade de ouvir falar mais. Não se esqueça também de deixar o teu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificações para que toda vez que sair um vídeo no canal você ser avisado. Vamos pro vídeo. O profeta Isaías é tradicionalmente associado a Jerusalém, a capital do reino de Judá. Ele profetizou durante um período tumultuado da história de Israel, por volta do século 8 a.C., durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. As escrituras não detalham a árvore genealógica de Isaías, cita apenas seu pai, Amós. Importante lembrar que não se trata também do profeta de mesmo nome. Há tradições e lendas que podem tentar preencher as lacunas da vida de Isaías, mas muitas delas estão fora do cânon bíblico e são consideradas menos confiáveis em termos históricos. Isaías é uma figura importante no Antigo Testamento da Bíblia. Suas profecias são consideradas uma parte significativa da tradição judaico-cristã. Ele é frequentemente referido como o evangelista do Antigo Testamento devido às suas profecias messiânicas e à sua eloquência ao prever a vinda do Messias. O livro de Isaías começa com um relato de sua chamada para o ministério profético. No capítulo 6, ele descreve uma visão na qual ele vê o Senhor sentado em um trono e os serafins ao redor dele. Ele se sente indigno e pecador diante de Deus, mas um serafim toca seus lábios com uma brasa e o purifica. Nesta visão, Isaías ouve a voz de Deus perguntando quem enviará para profetizar, e ele se oferece. Isso simboliza sua aceitação do chamado divino para ser um profeta. O livro de Isaías é uma coleção de profecias. Essas profecias abrangem uma ampla gama de temas, incluindo advertências contra a corrupção, idolatria, injustiça do povo, julgamento, restauração, redenção e esperança, além de promessas de restauração, salvação e mensagens que Deus lhe deu para transmitir ao povo de Judá. Ele exortou o povo a se arrepender de seus pecados, advertiu sobre os perigos de alianças políticas imprudentes e anunciou a vinda do Messias. Algumas das profecias mais conhecidas de Isaías incluem as profecias messiânicas. Isaías profetizou a vinda de um Messias, um ungido de Deus que traria redenção e salvação ao povo. Ele descreveu esse Messias como a raiz de Jessé, pai do rei Davi, que governaria com justiça e traria paz. Essas profecias são encontradas em passagens como Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Isaías também, no capítulo 9, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Profecia sobre o servo sofredor. Isaías também fala sobre o servo sofredor, uma figura que sofreria pelos pecados do povo e traria reconciliação entre Deus e a humanidade. Essas passagens descrevem o sofrimento e a humilhação do servo, que geralmente é entendida pelos cristãos como uma configuração de Jesus Cristo. Um exemplo proeminente é Isaías 53.
que fala sobre o servo sendo ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Profecias sobre julgamento e restauração. Isaías também profetizou sobre o julgamento de Deus sobre as nações e sobre Israel devido à sua rebeldia e pecado. No entanto, suas profecias também prometem uma restauração futura para Israel após o período de exílio e sofrimento. Isaías, do capítulo 40 ao 66, também contém muitas dessas promessas de consolo, restauração e renovação. As profecias de Isaías são marcadas por sua linguagem poética e imagens poderosas. Elas não apenas refletem as preocupações de seu próprio tempo, mas também oferecem vislumbres da obra redentora de Deus que culminaria no advento de Jesus Cristo, conforme a crença cristã. Vale ressaltar que a interpretação das profecias de Isaías pode variar entre as diferentes tradições religiosas e estudiosos. Eles têm sido alvos de análise e discussões ao longo dos séculos. Seu significado exato pode ser interpretado de várias maneiras. Isaías é uma figura significativa em várias religiões, principalmente no judaísmo e no cristianismo. No judaísmo, Isaías é considerado um dos grandes profetas. Suas profecias são lidas e estudadas como parte das escrituras hebraicas, também conhecidas como Tanakh. As profecias de Isaías são lidas na sinagoga durante serviços religiosos, especialmente durante a temporada de festas judaicas, como o Yom Kippur, Dia do Perdão. Suas mensagens de justiça, redenção e restauração têm um papel importante no judaísmo. Suas profecias sobre o Messias são interpretadas de maneira diversa. No cristianismo, Isaías é considerado um profeta-chave, principalmente devido às suas profecias messiânicas que muitos cristãos acreditam terem sido cumpridas em Jesus Cristo. As profecias do servo sofredor, especialmente encontradas em Isaías 53, são frequentemente interpretadas pelos cristãos como prefigurações da crucificação e do sacrifício de Jesus Cristo pela redenção da humanidade. Muitas das passagens de Isaías são lidas e citadas no Novo Testamento, reforçando a importância na fé cristã. No Islã, embora Isaías não seja uma figura central no islamismo, ele é reconhecido como um profeta nas tradições islâmicas. No Islã, ele é conhecido como Isa e é considerado um dos muitos profetas enviados por Deus. Suas histórias e ensinamentos são encontrados em várias partes do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Embora a abordagem islâmica em relação a Isaías seja diferente da abordagem judaico-cristã. Em outras religiões e tradições, Isaías não é uma figura central, mas pode ser mencionado ou reconhecido em várias tradições religiosas e espirituais devido à sua presença nas escrituras judaico-cristãs. No entanto, sua importância e interpretação pode variar amplamente nessas tradições. Em resumo, Isaías é mais proeminentemente reconhecido e estudado no judaísmo e cristianismo, onde suas profecias têm um impacto profundo nas crenças e práticas religiosas. A vida de Isaías foi marcada por sua profunda fé em Deus e seu chamado para transmitir mensagens divinas ao povo de Israel. Ele exerceu uma influência significativa na religião e política de seu tempo. Muitas de suas profecias são reconhecidas como tendo duplo cumprimento, tanto em seu contexto histórico quanto em um contexto messiânico, apontando para Jesus Cristo. Isaías também foi uma fonte de encorajamento para muitos, especialmente durante tempos de dificuldades e opressão. Ele foi conhecido por suas palavras de consolo e esperança,
particularmente na famosa seção conhecida como o Livro das Consolações. Consta de Isaías 40 ao 46. A Bíblia não fornece informações específicas sobre sua morte. Os relatos bíblicos se concentram principalmente em suas profecias e mensagens, e não detalham os eventos específicos de sua morte. Porém, não há um relato bíblico claro sobre como ou quando Isaías morreu. Alguns relatos sugerem que ele foi martirizado, sendo cerrado ao meio a mando do rei Manassés, enquanto outros afirmam que ele morreu pacificamente. Há, no entanto, algumas tradições e histórias que surgiram fora do cânon bíblico em textos e fontes não canônicas que falam sobre a morte de Isaías. Essas tradições variam consideravelmente e não são consideradas parte das escrituras sagradas nem por judeus e nem por cristãos tradicionais. No entanto, é importante observar que essas histórias são baseadas em fontes não canônicas e, portanto, sua precisão e autenticidade são objetos de debate. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar um joinha, não se esqueça de comentar, compartilhar com seus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.